Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Turma a Feira. Matheus, me dá uma trilha sonora de... como é que eu posso dizer? Investigação de crime. Que série de investigação de crime. Hoje, na Turma Feira de hoje, nós vamos descobrir se vocês... foram ou não babacas. Semana passada eu pedi pra vocês contarem histórias em que vocês tomaram uma atitude que foi vista como babaca pela outra pessoa, outro grupo ou etc, mas que vocês acreditavam estar fazendo a coisa certa. Vocês mandaram e nós, ok? Nós aqui na turma, certo? Julgaremos se você foi ou não o babaca. Então já deixa o like. Deixa o like. Vocês mandaram suas histórias pelo Twitter, pelo Discord, com a hashtag TurmaFeiraBabaca. E nós... vamos lá. Primeira vem do Mike Pinguim. O dia que fui abandonado. Eu sei que é horrível, mas eu tô empolgado. Conheci o Greg quando ele veio à minha cidade, Búzios, Rio de Janeiro. Quem é Greg? Ok, tudo bem. Ele é do interior de São Paulo. Aconteceu de entrarmos num relacionamento à distância. Depois de uns meses, ele veio morar comigo. Mas ele veio na pior época do Réveillon. Que geralmente eu estou bêbado quase todos os dias. E ele não bebia, pois tem um problema sério no fígado. Até que no dia 2 ou 3 de janeiro, acordei de manhã e ele já não estava. Fui babaca por não ter dado a atenção necessária a ele, ou ele foi babaca de ter ido sem avisar? Observação, depois de uns meses ele me ligou perguntando por que eu não liguei pra ele pra saber como ele estava. Eu não sei, meio que não me importo muito. Ok, seguindo as regras do Reddit Am I the Asshole, nós temos algumas categorias, certo? Você tem NTA, Not the Asshole, não é o babaca. Você tem YTA, You're the Asshole, você é o babaca. Você tem NAH, No Assholes Here, ou seja, ninguém é babaca. Você tem ESH, Everyone Sucks Here, todo mundo é idiota, é babaca. Ou você tem Info, que falta informações. Na minha opinião... todo mundo é babaca aqui, ok? Vocês estavam no relacionamento à distância, ele foi te visitar sem avisar, talvez ele pensou, vou fazer uma surpresa legal, mas aí chegou lá, você estava bêbado, sem dar atenção pra ele, acordou, ele não tava mais, você não ligou pra saber como é que ele tá. Todo mundo é meio babaca aqui, na minha opinião. Mais você... e menos ele, na minha opinião. Desculpe, não estou aqui para julgar, mas estou aqui para julgar. Segui. Daniela. Então, Lupinha, eu tenho 19 anos. Então, Lupinha, eu tenho 19 anos. E estava saindo com um cara de 46 anos, gringo, porque mora em Nova York. Mas ele quis manter tudo o que estávamos tendo em segredo. E não que eu quis me assumir ainda, porque era muito cedo, por só estávamos saindo durante 2 meses. Só que eu descobri que ele está separado e não divorciado da mulher dele. Isso me deixou muito abalada e confusa. Ao mesmo tempo, sou muito insegura e não consegui decidir o que eu realmente queria. Ele é querido e muito educado comigo e nunca me forçou a fazer qualquer coisa que eu não quisesse. Só que ontem, ele estava dizendo coisas estranhas, de que eu pareço ser tão madura pra minha idade e que eu me parecia com a ex dele. Hold up. Dizendo que tinha que me comportar conforme a minha idade e deveria ser mais criança e não agir como adulta. Hold up. Eu cortei contato com ele e não respondo ele porque achei arriscado pra minha saúde mental. Ele começou a dizer que fui irresponsável por não ter conversado com ele sobre isso, sabendo que ele tinha que ser verdadeiro comigo desde o começo. Ele não estava me levando a sério, como eu achava. Então, eu sou babaca? Na minha opinião, não sei o que vocês acham, escrevam no chat agora. Não é a babaca, ok? Ele queria que você agisse mais como criança. Você agiu como criança? Nossa, parece... Quando um homem de 46 anos diz pra uma moça de 19 que ela tem que agir um pouco mais da idade dela... o FBI cheira o microfone, ok? E o fato dele ser separado e não divorciado indica um sinal de que ele não colocou um ponto final na situação ainda. Na minha opinião, você se safou de algo que poderia ser extremamente complicado, ok? Não é a babaca. Você fez bem em cortar o contato, enfim. Mas ainda assim, acho que vale pelo menos uma mensagem e dizer assim, ó, terminamos e acabou tudo e segue tua vida, eu não quero mais sair com você e é isso, um abraço, um beijo, se você quiser. Talvez não um beijo, um aperto de mão se você quiser. Pode ser mais apropriado. Essa é apenas a minha opinião. Segui. Oxe, Giovana, vou avisando que é longo e vou tentar resumir ao máximo. Lá vai. Eu e minha irmã fomos assistir Shazam no cinema com um casal de irmãos, pois o Mano mora em outra cidade e já que estava por aqui, nós fomos. Tava indo tudo bem, porém o Mano tem problema de se achar dono das pessoas e... Estão ouvindo a obra? Deixa eu fechar a porta.
Porém, o mano tem problema de se achar dono das pessoas. E na hora de pagar o estacionamento do carro dele, pediu dinheiro para minha irmã, $2, como se ela tivesse obrigação de pagar, porque ele estava sendo o bom samaritano que estava dando carona para nós duas. Ele ainda me pediu, mas minha irmã já foi dizendo que eu não tinha, e realmente eu não tinha. Beleza, passou. A irmã do mano chamou a gente na semana passada para ir ao cinema, já que ele estaria na cidade. Ok, vejo que é um programa recorrente de vocês. Então, Minha aproveitou a oportunidade e... Não posso porque eu não tenho dinheiro. E se for pra ficar pagando o estacionamento do mano, eu não vou não. Ele não combinou com a gente antes. Se tivesse feito isso, estaria tudo bem. Ele foi pedindo dinheiro como se ela tivesse devendo. E a gente não foi de novo porque vai que ele cobrasse a gasolina da carona. Porque coragem ele tem. E se for pra pagar, é melhor pedir um Uber, que é $6 pra casa. Aqui em casa, a gente sempre foi de relevar. Eu mesma não gosto de ficar fazendo confusão. Engulo muito sapo, taco foda-se. Mas tem coisa que não dá. E isso é gente muito próxima. Detalhe, eles adoram se sentir injustiçados, mesmo fazendo essas merdas. Então, duas babacas ou não? Chat, o que vocês acham? Digitem agora. Não, not the asshole. Vocês não são as babacas. Isso que eu quis dizer, português, plural. Aqui vai a questão. Se você convida alguém pra ir no cinema e o carro é seu e você buscou a pessoa, você se ofereceu pra fazer isso, certo? Não é como se vocês tivessem combinados, tipo assim, beleza, nós temos um compromisso nesse outro lugar, vamos rachar a carona, cada um paga um pouquinho da gasolina, o estacionamento, etc. E tipo assim, $2 ou dólares, sei lá, eu vi só um sinalzinho de dinheiro, então eu falei dólares de besteira, mas é provavelmente real. $2, brother. $2, enfim, não me parece... Não me parece valer a pena cobrar isso de alguém... É estranho. $2, dólares, whatever. É muito pouco, mano. Se o estacionamento fosse, sei lá, 20 pila e vocês estão em 4, o que ele poderia ter feito é, gente, olha só, o estacionamento tá esse valor e tal. O que vocês acham da gente dividir esse dinheiro e tal, pra não ficar pesado pra ninguém? O que vocês acham e tal? Esse tipo de approach é muito diferente do que simplesmente, passa a grana aí. Isso é atitude de babaca, ok? Vocês duas não foram as babacas, na minha opinião, na minha visão. Tsuki. É divertido isso, cara. Nossa, é divertido. Eu tô, tipo, julgando os outros, isso é muito bom, mano. Ludias. Beleza, Luba? Tô aqui na suavidade. Essa é pro Turma Feira Babaca. Ok, vamos lá, Lud. Oi, Luba. Comigo foi o seguinte. 4º ano da facu. Psicologia. Precisaríamos começar a pensar no nosso grupo de TCC. Umas 4 pessoas em cada. Uma das meninas que fazia parte do meu grupinho de amigas levava a facu meio com a barriga. Em outros trabalhos em grupo, ela sempre fazia de qualquer jeito, ou nem ia nas reuniões. Bom, eu já tinha decidido que no meu grupo ela não ficaria. Pro TCC, porque né? Não sou obrigada. Algumas das outras meninas concordaram. Outras ficaram pesarosas com a situação. Bom, eu falei com ela pessoalmente. É claro, ela não gostou nem um pouco da situation. Me chamou de falsa e tudo mais. Minhas palavras foram, eu te amo. Você é uma amiga maravilhosa, mas você não sabe fazer trabalho em grupo. E TCC é uma parada muito séria pra ser levada do jeito que você leva os outros trabalhos. Ela não falou comigo, mas saiu da facu em tempo depois. Você estava certa. Acabei ficando como uma vilãzinha, mas era meu TCC. E aí, eu fui babaques ou não? E teve um rolê que nem lembro direito, mas com detalhes. Mas uma das minhas outras amigas falou com ela primeiro, antes de mim, por medo de perder a amizade. Então quando eu fui falar, ela meio que já sabia. Não sei se isso influenciou na visão dela. É isso. Beijos de luz. Não sei se influenciou na visão dela, não sei se não influenciou. Acho que é irrelevante. Mas você definitivamente não é a babaca. Você claramente estava certa sobre a moça levando a faculdade com a barriga, não fazendo as coisas direito, não indo nas reuniões de trabalhos em grupo. Ela claramente era desinteressada no que ela estava fazendo. E não valia a pena você se estressar com uma pessoa assim no seu grupo que não faz as coisas de novo e direito. Não é babaca, ok? Tá tudo certo. A lasca de pau. Beleza. Um dia, eu contei pra um namorado meu que era bissexual. Pera, que você era bissexual ou que ele era bissexual? Tá vendo? A importância de vírgulas, de português, tenho confusão, já vou pedir mais info, ok? E que estava com vontade de experimentar com garotas e perguntei a opinião dele. Ok, no caso, esquece tudo que eu falei agora, ela acabou de explicar que é com ela mesma. Ele falou que entendia e que se eu quisesse um passe livre, ele dava. Eu, pra ser boazinha, falei que dava passe livre pra ele também. Sinto uma história boa aqui, hein? Ocorre que ele, no mesmo dia, marcou foto com a garota.
E disse que ia esperar eu marcar a minha pra ele fazer no mesmo dia com a mina que ele marcou. Que? Casal moderno é outra coisa, não é mesmo? Sendo que eu nem sequer tinha procurado alguém ainda. Briguei, terminei. Daí o melhor amigo dele se aproximou de mim, a gente acabou ficando. Um mês depois, a gente começou a namorar e meu ex não sabia ainda. Ele veio na minha casa pedir pra voltar e eu contei que tava com alguém, mas não disse quem. Ele foi na casa do meu namorado, o amigo talarico, chorar porque eu tava com alguém. Mas ele também não falou que era o tal sujeito. Que? Para! Enfim, na mesma semana, ele me viu de mãos dadas com o cara na rua. E eles quebraram o pau. Só não saíram no soco, porque separaram. Pois bem, fui babaca de ter terminado e ficado com um amigo? Assim, eu acho que se eu terminei, eu não devo nada a ele. Quem devia era um amigo, né? Mas me digam o que vocês acham. Ah, detalhe, eu casei com o cara. Separamos 3 anos depois e me deu uma puta dor de cabeça, o relacionamento inteiro. Leia-se chifre. Chat, o que vocês acham, chat? Digite agora. Sinto muito, mas você é a babaca. Ok. Primeiro, por mais que o moço tenha simplesmente apenas marcado, né, com a moça lá no dia que vocês tiveram essa conversa, por mais que isso tenha sido estranho, ainda assim foi depois de você dar o passe livre pra ele. Tecnicamente, com o passe livre, ele poderia simplesmente ter marcado com a mina e saído no mesmo dia. Você deu o passe livre pra ele fazer isso, certo? Você ter encontrado alguém pra sair no seu passe livre ou não é irrelevante. A questão é que ele tinha o passe livre e ponto. Você deu o passe livre, você consentiu com isso. Você brigou com ele, você terminou com ele, ficou com o amigo dele, não contou pra ele. E assim, ó, eu pelo menos não gosto desse negócio. Eu terminei, eu não devo nada. Quem deve é o outro lá. Isso é, você tá tirando a responsabilidade das suas mãos, ok? Mesmo que vocês não tenham nada juntos, eu acho que vale a pena ter um respeito mútuo aí. Você podia ter contado pra ele, eu acho. Ele ia ficar puto, ele ia ficar irritado, mas como você disse, você não deve a ele. Só que é uma cortesia conversar. Eu acho que tem que ter esse respeito mútuo. Enfim, na minha opinião. E o amigo também é outro filho da puta, viu? Caralho, mano. O cara foi chorar e não contou, mano. E depois te deu um chifre, mano. Nesse caso, obviamente, ele é o babaca, mas enfim. Acho até que foi uma cortesia dele. Uma cortesia estranha. Eu não entendo, ok? O casal moderno é demais pra mim. Eu não entendo o casal moderno. Mas a questão é... ele ter dito que ia esperar pra marcar o dia no mesmo dia que você saísse com a sua moça, eu achei interessante, ok? Posso estar errado, mas achei interessante. Enfim, na história toda, eu acho que você foi a babaca. Sinto muito. Eu tô me divertindo muito nesse vídeo. Tony Choco! Que saudades, Tony Choco, é um milagre. Tony Choco voltou pra turma-feira. Amém. Ok, vamos lá. Há alguns meses, saí com meus amigos e um deles levou o namorado no rolê. O cara era bem simpático e tal, mas tinha um mau hálito dos infernos. Sem exagero, é a boca mais podre do mundo. Até julguei meu amigo por beijar aquela boca. Como geralmente todo mundo que tem mau hálito parece querer contar segredos, o cara começou a conversar comigo bem de pertinho. Nossa. E eu fazendo de tudo para evitar aquele bafo de morte. Eu já tinha feito de tudo para me esquivar daquela boca de Satã. Então, mandei uma mensagem no WhatsApp pro meu amigo. Cara, avisa teu namorado que ele tá com um mau hálito. Ok. Ele leu, ignorou e ficou com cara de... Por quê? Aí eu tive a ideia de oferecer um chiclete pro boca de capeta. E ele recusou, dizendo que mascar chiclete faz mal à saúde. Respondi, cara, por favor aceita, tu tá com um mau hálito. Ele ficou parado por um momento, levantou da mesa e foi embora. Que? Caralho, mano. Drama Queen Detected. Meu amigo levantou logo em seguida, olhou pra mim e disse, obrigado por estragar a noite. Que? Não é possível. Não é possível, mano. Esse povo tem problema. Todos ficaram me olhando como se eu tivesse dado um soco no menino, mas é claro, nenhum deles sentiu aquela boca de fossa baforando na cara por mais de 1 hora. Ainda acho que resisti demais. Fui um babaca. Chat, digite agora se Tony Choco foi um babaca ou não. Porque eu acredito que ele não foi o babaca. Mano, se alguém me diz, você está com mau hálito, tem um chiclete, você quer? Eu diria, obrigado, eu não percebi. Ainda bem que você me falou, não quero ser desagradável para as outras pessoas. Agora, o que esse boca de Satã pensa dele mesmo? Eu sou bom demais pro seu chiclete, você tem que aturar o meu bafo, ok? O cheiro de cova, de bosta e de morte que tem dentro da minha boca, você tem que aturar. E se você reclamar, você estragou a noite. Caralho, mano, eu entendo que é um pouco vergonhoso.
Sério. E talvez você não devesse ter falado isso na frente dos outros. Não sei se falou também. Chocotone, não sei se você disse assim, cara, aceita, você tá com mau hálito. Ou se você falou assim, cara, aceita, você tá com mau hálito. Eu sussurraria pra pessoa não se sentir envergonhada. Mas estragar a noite, sério. Para de drama, brother. Para de drama, engole o chiclete e aí você fala comigo. Ok? Tsugi. Próximo vem de Lon de José. Já fiz uma parada que, indiretamente ou não, separou um casal. Gosto assim. Quase apanhei de um deles e ainda fiz minha amiga levar um copo de cerveja na fuça. Ok. A questão é a seguinte. Eu estava num show com uns amigos. Neste grupo nosso havia um casal gay. Vamos chamar o Caio de Henrique e o outro de Rafael. Pra não expor ninguém. O Caio, digo Henrique, embora namorando, sempre deu em cima de mim. E eu fingia demência para não magoar o Rafael, que era e voltou a ser um dos meus melhores amigos. Acontece que nesse dia, após eu beber muito, o Henrique disse que eu havia ficado com várias garotas, parecendo um bucecóptero. Em 29 anos, essa é a primeira vez que eu ouço a expressão bucecóptero. Secóptero. Secóptero. Depois eu anoto. Palavra. E eu o empurrei apenas para que parasse, e ele acabou caindo naquele lindo chão cheio de terra lamacenta. E aí, brother? E aí, você já ficou com várias, né? Bucecóptero. Que cena patética foi essa? Passando alguns dias em uma festa na cidade vizinha, o Rafael veio até mim pedindo, quase que exigindo, que eu me desculpasse com o Henrique. E eu disse beleza, mas só quando ele se desculpar comigo e contigo por todas as cantadas e nudes que, sem querer, ele me mandou. Tô adorando. Rafael foi até ele, que não desmentiu, mas tentou e começou a janchairia, digo baixaria. Ele veio pra cima de mim querendo me bater, e uma amiga entrou no meio pra evitar um confronto físico. Nisso, ela levou uma chopada na cara e outras pessoas interviram. O problema é que após todo esse BO, todos do grupo, até a minha amiga que me defendeu, me chamou de babaca, por eu ter exposto o jogo. Ao meu ver, eu demorei de falar, pois se dava em cima de mim, fazia o mesmo com outros caras. Afinal, eu fui o babaca. Chat, digite agora as suas respostas. Ainda que o veredito final seja a meu, que é não, você não é o babaca. O que eu acho incrível nessas situações é a troca de culpa. Eu adoro falar isso. A culpa não é minha, ok? Que dei em cima de você, que mandei nude pra você, que provavelmente, né, dei em cima de outros caras e tal. A culpa é sua por ter contado pro meu namorado. Ai! Você definitivamente não é uma babaca. Não sei se sua amiga disse isso porque ela levou uma chopada na cara, mas você definitivamente não é o babaca. Existe a gota d'água, ok? Existe os 20 centavos ali, que quando chega, você fala, ok? E foda-se esse cara. Foda-se. Foda-se, talarico de merda do caralho. Ah, se foda. Fico puto. Você não foi o babaca, Lon de José. Tá tudo certo. Não sei por que foi esse. Anyway, Tsugi. Próximo vem da Sas. Olá, Luva, tudo certo? Venho aqui contar minha humilde história. Eu tinha um colega no ensino médio que vou chamar de Tonico. Ele era completamente insuportável na sala de aula. Fazia piadas pra chamar a atenção de todos. Puxava o saco dos professores. Era arrogante, mentiroso. O pior tipo de pessoa que existe. Por exemplo, ele tinha uma amiga só na sala de aula. Ela namorava um amigo meu. Um dia, esse meu amigo foi em uma festa sem ela, pois os pais dela não permitiram. O Tonico inventou para a menina que meu amigo tinha traído ela. E eles terminaram. Ele fazia isso e muito pior. Com frequência, ele era extremamente homofóbico e até racista, às vezes. Era muito difícil, pra mim, ouvir esse tipo de comentário. Eu sou bissexual, mas na época não era assumido e sofria muito por isso. Então comecei a praticar bullying com ele. Eu não era uma pessoa muito boa também. Eu costumava humilhá-lo, inventando apelidos, fazendo a turma inteira rir dele. Ele tinha poucos amigos e uma aparência estranha. Já eu era relativamente popular, fazia parte da turma do fundão e era o palhaço da turma. Então geralmente era bem efetivo. Sei que ele sofreu muito e me arrependo por isso. Encontro ele com frequência em festas por aí e tenho vontade de pedir desculpas. Porém descobri que ele não mudou muito. Ele se assumiu homossexual alguns anos depois da escola e um dos meus melhores amigos estuda com ele na faculdade. O Tonico envia fotos seminu para esse meu amigo na DM do Instagram, sendo que meu amigo é hétero e já pediu para ele parar. Sei de umas histórias de beijo forçado também. Então, Luva, eu fui babaca, devo pedir desculpas a ele.
é que todo mundo é babaca nessa história. Anos e anos depois de terminar o colégio, eu realmente comecei a ver essas pessoas, como você descreveu, o moço, que eram arrogantes, puxava saco dos professores, queria só chamar a atenção, fazia piada, inventava mentiras e etc. Comecei a ver essas pessoas com outros olhos. Descobri que lá no fundo, essas pessoas sofriam demais em casa. Tinham pais ou ausentes, ou abusivos, ou simplesmente pais ruins, não tinham bons exemplos a seguir e acabavam se tornando pessoas piores e piores. Sem querer tirar a responsabilidade dele por todas as coisas ruins e coisas horríveis que ele falou, mas você também não foi uma pessoa nada legal a começar a praticar bullying com ele. Isso provavelmente só tornou as coisas piores na cabeça dele, ok? Na saúde mental dele, na minha opinião. E sobre a sua pergunta, devo pedir desculpas a ele? Eu acho que seria interessante, já que vocês se veem com frequência, conversarem sobre o passado. Chegar pra ele e falar, olha, cara, eu te achava um mala, te achava um babaca, achava que tu falava coisas horríveis, mas eu agi da maneira errada, eu não deveria ter praticado bullying contigo, não deveria ter inventado aqueles apelidos, te humilhar na frente dos outros, não foi legal da minha parte também, então por isso eu quero te pedir desculpas. Criando esse tipo de diálogo pode fazer muito bem pra você, muito bem pra ele, porque eu vou dizer um negócio, viu? Conheço uma pessoa da época da minha escola também que fazia vários comentários homofóbicos em relação à minha pessoa e hoje é um homossexual assumido, meio recluso de toda a galera do passado, provavelmente porque ele sente vergonha das coisas que fez. É bem comum isso. Acho que vai fazer bem pra cabeça de vocês dois. Então, na minha opinião, todo mundo é babaca aqui, mas há uma maneira de corrigir. Esse é o meu veredito. Tsugi. Angel Dolly. Eu participei de um concurso de Miss no meu estado. E lá no concurso fiz amizade com uma guria de 16 anos. Vamos chamá-la de Fulaninha. A Fulaninha era super legal, mas meio boboca. Eu acho que ela não podia dizer que tinha menos de 18 anos e tinha mentido para entrar no concurso. Só que a Fulaninha foi lá e falou pra mais uma guria. Eis que a guria chegou pros jurados e contou tudo na frente de todo mundo, que a Fulaninha tinha menos de 18. E depois ainda se juntou com outra menina para debochar das roupas e do cabelo da Fulaninha, que ficou com cara de choro. Eu não aguentei e falei que ninguém tinha perguntado nada pra ela e que ela tinha perdido a boa oportunidade de ficar calada e não exalar aquele bafo outra vez. Opa, é a mesma pessoa? É o quê? Conforme eu falava, eu ia ficando mais puta com ela. KKKK. E disse que se ela queria atenção ou ganhar o concurso, ela deveria brilhar e não feder como lixo, porque lixo atrai mosca. Deus, o que são essas conversas? Enfim, encerrei dizendo que ela estava com inveja, porque ela era a mais velha do concurso, com 27 anos, e estava desesperada. E a Fulaninha, com 16 anos, era muito mais bonita do que ela jamais seria, com aquela cara de fuinha atropelada. Eu levei uma bronca depois de tudo, e mais pra frente saí do concurso, porque todo mundo achava que eu fui a errada da situação. Eu sei que ela foi errada em mentir a idade pra entrar no concurso, mas pô, não era da conta de ninguém. Uma hora, os jurados iam descobrir. Achei super nada a ver a guria tentar humilhar e expor a menina na frente de todo mundo. E aí, Luba? Eu fui a babaca. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Shut. Everyone sucks here. A moça definitivamente não deveria ter feito isso, ok? Humilhá-la na frente dos outros, debochar das roupas, expor a moça. Não deveria ter feito isso. Mas você também não deveria ter humilhado essa outra moça dessa maneira, ok? Você não pode pegar um erro de uma pessoa, corrigir com outro erro. O que eu tô tentando dizer? Uma humilhação não justifica a outra, certo? Por mais que ela tenha recebido o gostinho do próprio remédio, acho que haveria maneiras muito melhores de resolver essa situação, certo? Talvez convencer a sua amiga de 16 anos, olha, acho que você tem que falar com os juízes, falar que você tem 16 anos, mentir não é legal, você pode ser descoberta e acabar nunca mais entrando por causa disso, o pessoal pode fazer tua caveira, sei lá. De qualquer maneira, meu veredito é que todo mundo foi a babaca. E agora nós vamos para a última das últimas. Prontinhos? Likes não deu ainda. Seranitem. Vamos ver Seranitem. No ano passado,
fui pra Gramado com minha turma. Todas as turmas do curso foram, na verdade. Ao chegar na Snowland, que é um parque de neve, eu estava junto de minhas amigas, quando outras garotas da minha turma vieram e pediram para que eu cuidasse do celular delas. A minha amiga respondeu por todas nós, dizendo que sim. Antes de sequer poder discordar, as meninas jogaram os celulares no meu braço e se mandaram pra fila de patinação no gelo. Como eu não tinha levado uma bolsa nem nada lá pra dentro, eu tive que ficar carregando 2 celulares pra lá e pra cá. Mas eu não ia poder participar das atividades segurando aquilo, portanto, fiquei esperando as bênçãos saírem da patinação, porém elas sequer conseguiram entrar de tão enorme que estava aquela fila. Mas eu continuei lá, esperando e esperando. Depois de uma garota do 3º ano veio, e eu conhecendo ela, assim como meu amigo também conhecia, ela se ofereceu para cuidar das coisas, para podermos nos divertir também por aí. Então confiamos nela e deixamos tudo lá. Depois que saímos do local, prontos para irmos pro ônibus, as garotas vieram me perguntar sobre os celulares. Eu disse com quem estava e a garota respondeu: "Que celulares?" Foi aí que a merda fedeu. Os celulares não estavam mais no local e eu tive que passar o resto do passeio chorando, enquanto reparava as caras feias que algumas pessoas da turma faziam pra mim, enquanto a outra metade da turma estava do meu lado. Por um momento me senti o Tony Stark, enquanto as garotas eram o Capitão América. A guerra civil estava acontecendo ali mesmo. Expliquei o caso na diretoria e elas foram ao meu favor. Metade dos meus colegas também, mas a outra metade continua até hoje falando mal de mim pelas costas. E disso eu sei por fontes. Eu sei por fontes. Adorei. Eu pedi desculpas para as garotas mesmo não achando que eu estava errada por apenas querer me divertir e não ter que arcar com as responsabilidades do celular de outras pessoas. Então, Luba, eu fui babaca. Ou não? Sim. Você foi babaca. Não deu tempo de discordar. Não deu tempo... Elas colocaram o celular na tua mão e não deu tempo de discordar. Elas... Todo mundo era o flash. Todo mundo era o flash. Colocou o celular, sumiu. Ah, não deu tempo. É agora o que vou fazer. Ok. Zoeiras à parte. Dava tempo de você discordar, sim. Dava tempo de você dizer não. Não. No momento que as pessoas entregaram o celular pra você e você segurou eles, você assumiu a responsabilidade de cuidar daqueles objetos. E você não tinha o direito... Desculpa se parece meio grosso, parece meio... Só tô tentando ser objetivo e direto ao mesmo tempo. Você não tinha o direito de entregar uma responsabilidade que outras pessoas confiaram pra você fazer nas mãos de outra pessoa estranhas. Estranha. É isso. Sinto muito. Mas também as pessoas não precisam ficar falando mal de você. Você já pediu desculpas. Que superem. É celular, eu sei que é caro, mas ninguém morreu. Babá. Verdade que ninguém se divertiu na pista e todo mundo se fudeu porque perdeu o celular. Faz parte. Essa foi a Turma Feira de hoje. Muito obrigado. Eu gostei muito do tema, então a gente vai fazer Turma Feira Babaca 2, ok? Mesmo esquema, pode mandar no Twitter, Discord, pode gravar um vídeo contando essa história, qualquer coisa, contanto que você poste com a hashtag Turma Feira Babaca 2, porque eu realmente me diverti nesse vídeo, e eu espero que você também. Aquele beijo.